pessoal. Sou Maurício, a diretora da Savencom. Estou aqui junto com o Fábio, que é nosso head de tecnologia. No lado está o Felipe aqui também. Ano passado a gente começou uma jornada de desenvolver uma plataforma que fosse focada numa jornada de IA, né, que integrasse IA, mas que entregasse automação, que entregasse hiperprodutividade, que entregasse toda uma solução completa, que não fosse apenas uma interação com IA, e sim um conceito de uma jornada. Aí o Fábio vai passar um pouquinho para vocês aqui a nossa jornada aqui com o 7i Stream, tá bom? Obrigado, e a gente vai estar junto aqui para tirar dúvidas, alguma coisa. Olá pessoal, boa tarde. Começando aqui, bom, eu vou falar um pouco sobre a nossa solução, né, o porquê da gente construir ela e qual foi a nossa visão quando a gente começou a pensar em usar uma solução para acelerar as nossas entregas, né, para nossos clientes. Bom, primeiramente, né, experimentos científicos, eles são guiados por teoria, né? Se tem uma teoria, e aí você seguia naquela teoria para poder desenvolver ali os seus experimentos e provar alguma coisa. Já empreendimentos, eles são guiados pela a visão do próprio empreendimento. Então, antes da gente começar a construir a ferramenta, nós tivemos uma visão do que seria aquilo que a gente estava imaginando para a nossa plataforma. Então aqui eu vou ter que ler um pouco, porque a visão a gente tem que escrever em pedra, né? Senão a gente acaba desviando no caminho. Qual que era a visão do 7i Stream quando a gente começou a pensar nessa solução? Criar uma solução inovadora que utilize inteligência artificial para otimizar o ciclo de desenvolvimento de software, desde a configuração até a montagem do ambiente. Então, a gente, como empresa desenvolvedora de software, a gente encara alguns problemas. Um deles é a demora na montagem de um ambiente, né? Se perde muito tempo montando um ambiente, criação de testes automatizados, que está aqui o segundo item, refatoração de código, né? Aqui no caso de refatoração de código, entra desde trocar uma versão de Java ou trocar uma linguagem para uma outra linguagem, por exemplo, pegar um programa COBOL e trocar esse cara para um Java. Então, a gente teve uma visão do 7i Stream já baseado nesse tipo de solução. Documentação e análise de impacto de mudanças também, né? Quem trabalha com software legado sabe que ou tem pouca documentação ou quase nada. Então, a nossa solução também é pensando nisso, como que a gente consegue documentar algo que já está em produção, né? Mas a gente não tem um documento dessa solução. E aprimoramento de segurança e compliance, né? Então, uma das vantagens que a gente vê na utilização de IA é a gente estar sempre aderente à compliance tanto do nosso cliente quanto da própria Savencom. Então, com essa visão em mente, a gente começou a pensar quais seriam os principais desafios para a gente chegar na solução do 7i Stream. A primeira ali é garantir consistência e qualidade do código, né? Quando a gente trabalha com grandes equipes ou grandes projetos, costuma ter uma certa rotatividade ali dentro do projeto, ou acaba entrando pessoas novas no projeto. Então, é difícil para a gente poder passar aquele conhecimento para a pessoa nova que está entrando. Então, essa seria um dos desafios que a gente estava buscando quebrar quando a gente pensou no desenvolvimento do 7i Stream. Então, a gente consegue manter uma padronização do código e facilita com que os outros desenvolvedores ajudem os novos que estão entrando. Diminuição de tempo gasto com tarefas repetitivas, né? Testes automatizados, por exemplo, é algo que toma um tempo e muitas vezes o gestor ele não vê isso como uma entrega de valor. Mas hoje está todo mundo integrado com esteiras corporativas e dentro dessa esteira tem um processo de execução de testes automatizado. Então, às vezes acontece um bug e você precisa corrigir esse bug com urgência e já subir isso para o ambiente. E dependendo do seu teste ali dentro, você vai perder mais tempo alterando esse teste do que realmente fazendo alteração na solução. Então, esse é um outro ponto que a gente buscou melhorar com a criação do 7i Stream.
ferramentas que se adaptem ao fluxo do desenvolvimento. Esse é um outro ponto também que a gente pensou muito quando começou a fazer a solução, porque não adianta nada eu criar uma solução voltada para o meu desenvolvedor, né? A princípio, o 7iStream está sendo usado por desenvolvedores, então não adianta nada eu criar uma solução e ele está de uma forma que não se integra na forma que o desenvolvedor hoje está trabalhando. Então, todo agente que a gente constrói dentro do 7iStream, a gente pensa nisso primeiro. Como que eu vou integrar esse novo agente dentro do fluxo de trabalho que o desenvolvedor está atuando, né? Um teste unitário, por exemplo. Como que eu atuo no teste unitário? Eu crio uma classe e crio um teste unitário para essa classe. Então, como que a nossa solução trabalha? Eu subo essa classe para o meu repositório, no caso com o GitHub ou GitLab, aí eu executo o 7iStream informando qual classe que eu quero testar o 7iStream. Ele pega essa classe, ele gera o teste unitário e já sobe no meu repositório. Então, assim, ele está dentro do fluxo do desenvolvedor, que é baixar o fonte do repositório, alterar esse fonte e executar o teste e já subir para desenvolvimento. Então, a gente está pensando sempre nesses pequenos detalhes, que é justamente para que a gente tenha o que o dev possa usar, senão a gente vai começar a construir ferramentas que a nossa equipe acaba não utilizando. E com isso a gente deixa tempo para a equipe manter-se cada vez mais atualizada com novos padrões ou novas práticas de desenvolvimento de software. A gente está falando de produto, né, de ferramenta, mas eu trouxe um pouco sobre a arquitetura, porque esse é um ponto importante também na nossa ferramenta, que ela é multi-cloud, tá? Ou seja, hoje a gente tem ela rodando no Kubernetes dentro da 7com, mas a gente também consegue mandar ela para um Azure, como a gente já fez, a gente já mandou um pedaço dela para executar dentro da Azure, tá? Alguns clientes, eles preferem que a solução rode dentro de um tenant da própria empresa, dentro da Azure ou dentro da AWS. Então, a gente pensou numa solução que fosse fácil de pegá-la e mandar para qualquer uma dos provedores de cloud que a gente tem hoje no mercado. Então, hoje a nossa solução ela é multi-cloud, ela é voltada à API, tá? Esse é um outro ponto importante, porque a princípio a gente pensou em integrar a nossa solução já dentro da esteira de desenvolvimento dos nossos clientes, né? Junto ali do build do projeto e da execução de teste, a gente tinha pensado em algo que eu pudesse plugar ali nessa ferramenta de pipeline e ela já executasse toda sozinha. Então, como a gente imaginou a nossa solução a princípio dessa forma, a gente acabou desenvolvendo ela toda baseada em APIs. A nossa intenção também, como ela é baseada em APIs, é criar um CLI para que alguns desenvolvedores consigam executar o 7iStream via linha de comando e não somente via portal. E ele é multi-A, né? A nossa ideia é cada tarefa dentro do nosso stream ele conseguir se conectar com IAs diferentes, né? Tem o Gemini, por exemplo, ele pode ser melhor para uma tarefa e o OpenAI pode ser melhor para outra. Então, a gente deixou a nossa solução flexível para que a gente consiga plugar em variados tipos de IAs que existem hoje no mercado. Então, aqui, de novo, né, a nossa ideia é fazer com que a solução ela se integre à pipeline da empresa, né? Então, eu quis trazer isso para deixar que a nossa visão é essa, né? Fazer com que o 7iStream ele se integre ao ciclo de hoje que tem de desenvolvimento dentro da empresa. Então, o que o 7iStream ele vem potencializar? O aumento da eficiência, né? A gente consegue automatizar algumas tarefas dentro do software, e isso aumenta a nossa eficiência, aumenta a nossa velocidade de entrega. Maior consistência, né? É o que eu falei ali no começo, a gente consegue manter um padrão ali dentro do código que fique fácil de dar manutenção ou de outras pessoas entrarem no projeto e conseguir tocar aquele projeto.
Integração contínua, né? Eu estou sempre pegando nesse pé, porque a gente, nesse ponto, porque a gente quer fazer com que a nossa ferramenta se integre ao ciclo de desenvolvimento que existe hoje dentro da empresa ou dentro do cliente. E com isso a gente tem um foco maior em inovação, né? A gente automatizando esses passos com o auxílio da IA, a gente consegue focar um pouco mais em inovação. Uma vantagem muito grande que tem da gente trabalhar com ferramentas como o 7i Stream é que a gente consegue manter um contexto sobre tudo que está sendo feito ali. Eu tendo um contexto mais bem definido dentro da minha solução, eu consigo ter uma IA menos generalista. Então, eu preciso fazer menos perguntas para ela me entregar um resultado mais preciso. Então, cada agente que a gente constrói, a intenção é fazer com que, com menos perguntas, a gente consiga ela retornar um resultado mais preciso. E com isso, a gente tem menos iterações, né? Eu não preciso ficar, por exemplo, se eu entrar num chat GPT, eu consigo fazer algumas coisas que talvez eu conseguisse fazer dentro do 7i Stream, mas eu teria que ficar fazendo ter muita interação com a ferramenta para ter o mesmo resultado que com o 7i Stream a gente consegue muitas vezes ali no clique de um botão. E entregas mais precisas. Aí aqui a gente está tratando, né, do lançamento do 7i Stream, mas na verdade ele já está sendo usado internamente dentro da 7com, tá? E esse é um dos alertas, né, um dos cuidados que a gente está tendo, não cair nessas pegadinhas, vamos dizer assim, né, que são métricas de vaidade, né, a gente olhar ali dentro do log da aplicação e se basear muitas vezes na quantidade de acesso que a gente está tendo ou quais usuários estão acessando a ferramenta, mas isso não traz para a gente se realmente a ferramenta está sendo útil ou não. Então, a gente está distribuindo o 7i Stream para a empresa toda utilizar e já está coletando também informações deles com aquilo que a gente pode melhorar ou algo que a gente pode lançar de novo. E o teatro do sucesso ali acontece, acho que com todo mundo que trabalha com desenvolvimento, cria um produto, que é você ter a sensação de que o seu produto é o melhor produto que existe no mercado. Então, esses são cuidados que a gente está tendo, tá? O time que desenvolve não é o time que está usando, justamente para a gente poder ter um feedback mais preciso do que a gente está entregando e o que a gente precisa melhorar. Aí aqui a aprendizagem validada, né, que é exatamente o que eu falei, é a gente distribuir essa aplicação já para uso em produção e já colher feedbacks positivos e negativos dos nossos usuários, dos nossos clientes, que hoje são os nossos próprios colaboradores. Então, a gente consegue ter uma validação automática daquilo que a gente está entregando. Então, a gente consegue ajustar mais rápido do que a gente esperar desenvolver toda a ferramenta para depois soltar para os nossos devs. Então, cada agente que a gente constrói dentro do 7i Stream, a gente imediatamente já libera para testes e já começa a coletar essas evidências para poder fazer os ajustes necessários. E hoje, essas são os agentes que a gente já está usando, tá, dentro da 7com. O Chat Dev e o Chat Ágil, né, a gente decidiu separar justamente por causa daquele contexto, daquela conceito de contextualização que eu passei ali no início. Isso aqui a gente faz com que o desenvolvedor use um chat específico para ele, para que ele fique perguntando o mínimo possível para o chat, para ele ter uma resposta. CNPJ NextGen, né, esse a gente já está usando, né, a gente tem um dos principais bancos do Brasil, hoje é o nosso cliente. A gente já tem mais de 60 mil horas contratadas, né, Maurício, com a gente tem já o sistemas, NextGen. Já temos, só no caso do CNPJ aí, a gente vai ter até as mas a gente já tem sistemas alterados, sistemas em homologação nos clientes. A gente já está com essa plataforma, essa parte da plataforma já bem utilizada, rodando com bastante métrica, né, rodando um volume de fontes, né? Então a gente está falando aí de mais de 100 mil fontes analisados, sem correções. Isso daí está rodando, tá bem bacana esse processo aí.
Amanhã a gente vai ter uma outra palestra sobre o CNPJ Next Gen, tá? A gente vai entrar um pouco mais de detalhe ali nos números, né? Talvez essa seja uma primeira apresentação que vocês estão vendo que está falando de A e não está trazendo números, tá? Porque a gente acha muito fácil vir aqui trazer números, né? E na verdade, a gente não apresenta o benefício realmente da aplicação. Testes unitários, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que a gente está integrando já o processo de teste unitário dentro da pipeline de desenvolvimento, tá? Então, a gente procurou pensar muito na forma que o Dev trabalha hoje para entregar uma aplicação, desenvolver um teste unitário. Então, tudo isso aqui é integrado com o repositório Git, tá? Então, no caso do CNPJ NextGen, ele faz o clone do projeto no Git, ele faz a alteração, caso o usuário decida fazer a alteração ali, e já sobe uma pull request para o GitHub. Então, quando eu falo que a gente está integrando com a pipeline da empresa, é justamente isso. Qual que é a pipeline da empresa? Para o desenvolvedor, ele pegar um fonte, fazer o clone, alterar este fonte e subir uma PR para que um analista responsável analise e verifique se ele aprova aquilo ou não. Então, a nossa solução ela faz isso. Tá? Ela pega esse fonte, ele altera o fonte e sobe uma pull request para o repositório para que uma pessoa, um responsável, analise e verifique se isso faz sentido ou não para ser promovido. Então, com isso, a gente está realmente integrando toda a nossa alteração dentro da pipeline do nosso cliente. Análise de performance e refatoração, tá? Aqui a gente consegue fazer uma análise assintótica do nosso código para verificar a performance de código. A gente aplica ali uma notação Big O para verificar, por exemplo, que a gente pode corrigir de for dentro de for, esse tipo de coisa. Correção de vulnerabilidade é outro ponto que a gente também já atuou com a nossa ferramenta, tá? A gente tem um cliente que utiliza uma ferramenta chamada Fortify, em que ela varre todo o código-fonte, verifica as vulnerabilidades de segurança que tem ali dentro. Então, a nossa ferramenta ela faz a correção dessas vulnerabilidades, tá? No mesmo molde ali do CNPJ NextGen, tá? Então, ele baixa o fonte, ele altera e entrega esse fonte no repositório. E a parte ágil, a gente está trabalhando também com a criação e metrificação de histórias no contexto ágil. Tá? Os principais benefícios para nossos clientes, né, acho que fica bem claro, né, que a gente consegue entregar a solução um pouco mais rápido, a gente tem mais qualidade nessa entrega, tá, porque a gente está padronizando, a gente consegue fazer com que o time todo consiga analisar o que está sendo entregue, então a gente consegue entregar cada vez com mais qualidade. A gente consegue focar no negócio, ao invés de focar em tarefas repetitivas. Então, inovação contínua, sobra mais tempo para o time conseguir pensar em inovação. E com tudo isso aqui, a gente entrega o maior valor para o nosso cliente, que é o principal objetivo da nossa aplicação. Bom, como eu falei aqui, tá, a gente pensou em não trazer números nessa apresentação, na de amanhã a gente vai trazer, tá? Porque a nossa ideia é construir relacionamentos cada vez mais duradouros com o nosso cliente. A gente não quer vir aqui vender um produto, faturar em cima dessa venda e não atuar mais com o nosso cliente. Então, a nossa ideia é trabalhar com o cliente, fazer uma entrega e esse relacionamento dure cada vez mais. Então, ali nasce para melhorar nossas entregas, né, de novo o que eu falei, e a pele em risco é porque, a princípio, o 7i Stream está sendo criado para ser usado dentro da 7com para otimizar e agilizar essas entregas para os nossos clientes. Então, se a gente estivesse fazendo uma ferramenta ou entregando uma ferramenta que não cumprisse o que a gente espera, a nossa pele está em risco, porque está sendo investido o capital da 7com para a construção desse framework. Então, a gente está realmente levando muito a sério e pensando muito no que a gente entrega e no que a gente consegue melhorar de entrega de valor para nossos clientes. Bom, acho que era isso que a gente queria apresentar, né? Mais do que o lançamento oficial, a gente está comemorando algumas entregas que a gente já conseguiu fazer utilizando a nossa ferramenta de IA, que é o 7i Stream. Pessoal, acho que é bem isso que ele falou. Acho que
A gente quer convidar todos vocês a conhecerem a ferramenta, tá? A gente quer conhecer, conversem com a gente, marquem uma conversa. A gente costuma fazer testes junto com os clientes, como ele falou, a gente faz POCs juntos, mostra a aplicação rodando, tá? Então a gente está aqui oficializando uma plataforma que já está rodando, que foi idealizada no passado. A gente já tem resultados bem significativos, a gente está comemorando os resultados significativos aqui, apresentando. Então a gente gostaria que depois conhecessem a plataforma. O Felipe é um que criou a solução junto, vai estar sempre apresentando o time. Então, e é o que a gente falou, a nossa solução, a plataforma, ela é voltada na jornada. A gente não está olhando somente pontos individuais, né? A gente está olhando a jornada. A gente quer entregar realmente algo que comece e termine, tá bom? Obrigado por todos a presença aí. Podem procurar a gente aqui. Obrigado.